Meus amigos, olha como eu estou bem acompanhado. Benedito Requena da Conceição, e olha só quanta gente. Apresenta o Benedito, por favor, Requena. Estamos aqui ao lado do meu xará. Sim. Benedito Rodrigues de Abreu, que não era bauruense, mas foi um dos maiores poetas bauruenses. Ele nasceu em Capivari. Sim. Benedito Rodrigues de Abreu. Estamos aqui também ao lado do Agenor Meira, olha só. Agenor Alves Meira, um cartorário bauruense que deu a sua vida em prol de um ideal. E também aqui da nossa Índia Vanuiri, cujo diálogo serviu para que a Noroeste se efetivasse, se concretizasse. Olha, o Requena está aqui convidado por mim, primeiro porque ele é meu amigo, jornalista, muitos anos, né, Requena? Obrigado, é a recíproca, verdade. E ele está lançando esse livro, nós já comentamos aqui no programa do seu livro, que a história que vem de longe, uma história que vem de longe. Você passou a vida escrevendo esse livro, é isso? Na verdade, enquanto eu vivia, estava escrevendo o livro, porque esse livro tem muito a ver com a nossa própria história, com o nosso próprio sangue, com os nossos antepassados. E nesse contexto todo estão envolvidos, além dos parentes, é claro, todos os amigos, os vizinhos, enfim, a nossa história que como um povo, né, ela se estende por Bauru, mas lá adiante também o estado do Rio de Janeiro, todas as margens do Rio Paraíba e a própria Espanha. O livro fala sobre as famílias, mas na verdade você fala sobre as famílias e principalmente de Bauru. Sim. Você, o bom gosto em tudo, nos detalhes, parece que é um livro antigo, não é nada disso não. Olha, parece que está descascado aqui, não está descascado. Além ainda mostrou, ó, amarelado. Como é que foi essa ideia disso tudo, fazer isso tudo? A intenção, né? Porque, Tuba, esse livro começou a ser escrito para valer, porque eu pretendia fazê-lo desde criança, mas começou a ser escrito para valer em setembro de 1972, quando eu recebi uma carta do prefeito de Requena, falando sobre as nossas origens, o significado da palavra e a cidade na Espanha que tem o nosso nome. Então eu tive um pouco de tempo para ir pensando simultaneamente o que escrever e como que o livro sairia. E eu acho que seria um contrassenso colocar o livro numa capa extremamente moderna e tal, né? Eu trato de coisas antigas e queria que tudo fosse de maneira consentânea, no visual e em todos os aspectos, levando em consideração o antigo. A Leia meio que roubou esse livro de mim, viu? Porque ela está lendo escondido, porque o Requena mandou para mim com uma dedicatória, com tudo. E o livro cheio de gravuras, olha, de longe, olha só. Que coisa linda. E isso tudo, essas pessoas que nós estamos aqui, são telas que você pintou. Como surgiu isso? Então, na verdade, eu não tinha, a não ser um amante das artes plásticas, isso eu sempre fui. Sim. Né? Mas eu não tinha o mínimo dom para pintura. E quando eu descobri o navio e uma foto do navio, que tem uma história no livro a respeito de como eu descobri a foto do navio, que veio de uma enciclopédia da França, o navio que trouxe a nossa família para o Brasil, então eu achei que o navio deveria ser pintado por um artista. E pensando melhor, eu falei, e se eu conseguisse pintar? Então eu me matriculei numa escola de pintura para ver se eu conseguiria pintar o navio. Isso foi possível e daí para diante não parei. Que obras maravilhosas. Mas vamos falar do livro, porque o livro, tudo me encantou que você trouxe, viu, Requena? Coisa Muito obrigado, fico feliz. Você é o mais antigo morador da Vila Falcão, conta isso. Não, nós da Martim Afonso. Ah, sim, da quadra 9 da Martim Afonso. Isso. Eu estou há 55 anos no mesmo endereço. Mesmo endereço. Então, desde criancinha, né? Quando nós viemos de São Paulo. Eu nasci a poucos metros, Tuba, da tua casa, ali na Regente Feijó. Sim, né? Sim. E dali nós fomos para São Paulo. Meu pai estava no final da década de 50, se aposentando da Noroeste. Fomos para São Paulo. Meus irmãos arrumaram emprego. Nós somos de uma família numerosa, de 12 irmãos. Meus irmãos arrumaram emprego, mas meu pai nunca se acostumou com São Paulo. Então ele veio para Bauru
e construiu na Martim Afonso, na quadra 9, onde eu estou até hoje. Até hoje. Ali nós tínhamos vários vizinhos, pessoas idosas, pessoas que pelas quais nós temos uma consideração como se fossem pessoas da nossa própria família, mas essas pessoas foram falecendo e a última delas, a Ana Tonetti, em agosto de 2012, ela faleceu, ela era a moradora mais antiga. Depois dela, embora lá nós tenhamos várias pessoas idosas, mas morador mais antigo daquela quadra sou eu. É você, né? Eu fiquei maravilhado com as coisas que você conta. E eu passei, deixa eu pegar aqui o óculos que o Manu da Ótica Popular fez para mim, a história do ipê roxo, que tinha num lugar que depois eu acabei alugando, fazendo uma casa de seresta ali. Aquela árvore foi plantada pelos alunos hoje já há mais de 70 anos, né? Foi plantada pelos alunos no dia da árvore, e então as pessoas muito idosas da Vila Falcão têm uma familiaridade muito grande com aquela árvore. Era um símbolo a árvore. Era um símbolo, e aconteceu alguma coisa lá, que a árvore quebrou teve alguns galhos que desabaram e tal, e sacrificaram a árvore. Então, eu quase assim como um protesto, né, eu escrevi a respeito disso. Aliás, este livro, Tuba, ele tem sobre as árvores 2 assuntos interessantes. Por quê? Porque o meu primo, Zacarias Mourão, ele plantou o pé de cedro em Coxim, né, e fez a música, o Pé de Cedro, que hoje é o hino da cidade de Coxim, aprovado pela Câmara Municipal. Então, unindo uma árvore com a outra, o ipê roxo, eu estive em Coxim há poucos anos para fazer o capítulo deste livro sobre o Zacarias Mourão e vi que o pé de cedro lá de Coxim está com um cinturão de couro nas alturas, uma corrente abraçando, um cadeado, e dali partem cabos de aço até o chão. Por quê? Porque é uma árvore que está idosa. Ela já corre risco. A população de Coxim fez um bronze do Zacarias Mourão e colocou embaixo da árvore. E teve um vendaval lá e derrubou um galho que destruiu parcialmente o busto do Zacarias Mourão, arrancou do lugar, tudo, né? E como você sabe, como a música diz, o Zacarias pedia que ele fosse enterrado embaixo do pé de cedro. Exatamente. E ele não foi enterrado embaixo do pé de cedro, mas ele foi velado. Ele foi assassinado em Campo Grande, isso há 20 e poucos anos. E as duplas sertanejas não deixaram intervalo. Ele foi velado primeiro na Assembleia Legislativa de Campo Grande, onde ele trabalhava. Depois ele foi levado a Coxim e lá ele foi velado embaixo do pé de cedro. Agora a Câmara Municipal já aprovou e os restos mortais dele estão para ser levados para a sombra do pé de cedro, para que concretize o desejo efetivo dele colocado na música de repousar embaixo do pé de cedro. Que coisa boa. Bom, a sua família veio da Espanha. Conta pra gente. A parte do meu pai veio da Espanha. Nós somos ali da região sul da Espanha, né? Da região da Andaluzia e suas províncias. Nós somos vândalos. A palavra Andaluzia vem de vândalos. Vandaluzia. Conta isso para mim. Acontece o seguinte... os vikings, aquele pessoal da região da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, que andava pelo mundo, né? Como a gente sabe, viu em filmes, vê em livros muito, eles fizeram uma parada de vários séculos na Alemanha. Por isso até os vândalos são conhecidos na Espanha como vândalos alemães, né? Mas eles têm origem nesses países que eu já citei. Esses vândalos, depois que saquearam Roma, né, destruíram as obras de arte de Roma. Por isso que eles que deram origem a essa palavra que nós usamos hoje. É mesmo. Né?
Então, mas eles foram para o norte da África, na região de Cartago, e dali eles invadiram o sul da Espanha. E estiveram ali por muito tempo, né, antes dos árabes. Então, os espanhóis geralmente, o povo espanhol tem o olho castanho ou negro. Já muita gente da Andaluzia tem os olhos claros. E esses olhos claros são um indício de que têm origem com os vândalos. Sim, sim. Os meus familiares que vieram da Espanha, todos que vieram no navio, à exceção da Adélia Cortés Fernandes e do pai dela, todos tinham o olho claro. Você não nega, né? Então, já pelo lado da minha mãe, nós somos papagoiaba. Você sabe que é papagoiaba? Papagoiaba é o seguinte, aqui quem nasce no interior do estado de São Paulo é caipira. Sim. E quem nasce no interior do estado do Rio é papagoiaba. Me conta a história do empréstimo de energia para o cara casar. Como é que foi isso? Me conta isso. Então, quando nós viemos para Bauru, no final de 1958, nós assistimos à Copa do Mundo em São Paulo. Sim. E passamos o Natal já na nossa casa aqui em Bauru, da rua Martim Afonso. Não havia energia elétrica. E meu pai, ele era muito amigo do Nhozinho. E Nhozinho prometeu para ele, Antônio, no fim de 1958, o Nhozinho prometeu para ele, Antônio, se eu ganhar a eleição, a minha primeira medida vai ser levar um poste para você. E nós ficamos quase um ano, ou talvez até um pouco mais, sem energia elétrica. Sim. Mas o Irineu Bastos cumpriu a palavra. Ele foi eleito no dia seguinte, um caminhão arrastou pelo meio do mato na estradinha, um poste plantou lá, a meio quarteirão de casa. Passou a ter luz. Passamos a ter luz. Nesse livro, inclusive, tem um capítulo que trata disso. Sim. Que eu digo, esse poste, eu digo que é um obelisco de Aroeira. Nossa. Que está até hoje lá, há mais de 50 anos. Que bacana. Mais distante do poste, tinha uma família de amigos nossos, né, do Juvenal Martins. E certo dia o Juvenal chegou lá em casa, era muito amigo do meu pai também. Meu pai tinha uma amizade com muita gente, foi uma pessoa benquista. O presidente da Câmara Municipal, na época que ele faleceu, que era o Inocêncio Medina Garcia, sim, que no enterro do meu pai representou o prefeito Oswaldo Sbegin, comentou para mim, ao lado do Gilberto Barros, o Leão, que estava no enterro do meu pai também, eu nunca vi em Bauru um enterro tão grande. Então meu pai tinha muitos amigos, e esse amigo era vizinho, pelo meio do mato, a um quarteirão e pouco, né, de distância. Um dia o vizinho chegou lá e falou assim, Antônio, naquela época a Forceluz, ela fiscalizava muito e multava, ela tinha um poder. Não tinha essa de ter gato, né? Todo mundo tinha medo da Forceluz. Então ele chegou lá e falou, você vai correr risco, mas você me faz um favor? Meu pai falou, o que é? Para os amigos a gente amassa a espada de ponta no peito, né? Ele falou, não é, que sábado vai casar a minha filha e na minha casa não tem luz, eu vou receber parentes de São Paulo, vou receber parentes de outras cidades. Como que nós vamos casar a minha filha no escuro, Antônio? Sim. Meu pai falou, se depender de mim, sua filha vai casar com a casa toda iluminada. E no dia do casamento, efetivamente, a casa estava toda iluminada, porque meu pai juntou a vizinhança e pedaços de fio, cada um dava um pedaço e fizeram aquela... Levaram a luz para lá. Fizeram num sábado de manhã, eles fizeram toda a armação. Toda a gambiarra pelo meio do mato, não tinha esse negócio de certinho pela rua. Fizeram em diagonal pelo meio do mato. Levaram energia. Ai, e meu pai bacana. E minha mãe foram ao casamento, né? E na volta, a minha mãe falou, vamos ver o que acontece. Foi no relógio e desligou uma vez. Foi uma grita geral no meio do mato, né? Mas ela religou novamente, fez só uma vez, respeitosamente, né? Porque
Claro, só para ver, foi uma brincadeira. Nossa, né? Requena, quanta história. Nós vamos dividir esse papo em 2 programas. Esse vai ser só o primeiro, porque tem muito o que falar, tem muito o que contar. Eu não quero trazer muitas coisas. As pessoas que estão assistindo, que quiserem o livro, onde encontram? Esse livro, ele é encontrado comigo mesmo. Sim. Só comigo, na Rua Martim Afonso, 979. É muito fácil, é do lado da porta do Padilhão, do estádio Silvio de Magalhães Padilha, da porta principal. Sim. Eu moro na esquina. E sendo o morador mais antigo, há 55 anos ali, não há quem não me conheça. Sim, né? Sim. E você é uma pessoa extremamente conhecida. Fala os veículos de comunicação que você já trabalhou aqui em Bauru. Ô Tuba, eu comecei em meados da década de 60 com o Zarcilo Barbosa no Diário de Bauru. Começou muito bem, fala a verdade. No Diário de Bauru. Depois, com a fundação do Jornal da Cidade, eu fui para o Jornal da Cidade trabalhar com o Nilson Costa, com o qual eu trabalhei cerca de 40 anos. Olha só. Porque eu fui ser também depois assessor de imprensa dele. Durante todos os 6 anos que ele ficou na prefeitura, eu fui assessor de imprensa dele. Sim. Então fui trabalhar no Jornal da Cidade. Mas simultaneamente com o Jornal da Cidade, eu trabalhava de correspondente do Estadão. Trabalhei 30 anos para o Jornal da Cidade, pouco mais de 1 no Diário de Bauru, 6 anos no Estadão. Depois fui convidado para chefiar o jornalismo regional da TV Globo. Sim. TV Bauru Rede Globo. E que naquela época era para 350 cidades. Olha só. Ali eu fiquei mais 6 anos também. Depois retornei para o Jornal da Cidade, onde eu tive 2 períodos de 15. Sim. Né? Fiquei mais 15 anos lá. E você juntou tudo que você presenciou, que você viveu nesse livro, sem contar as histórias que estão aqui, sim, né? Sim. Tuba, então, eu tenho algo a lhe dizer. Pois não. O meu livro, ele não tem nada de excepcional, assim. Eu vou dizer por quê. Toda família tem histórias. Precisa de alguém que escreva, que pesquise. Veja só, toda família, se você for fazer uma verificação, tem aquelas histórias curiosas, engraçadas, né? Precisa de alguém que escreva. Eu sempre fui apaixonado pelas histórias da minha família, da Estrada de Ferro Noroeste. Então, desde criança, eu achava, um dia eu vou escrever um livro sobre a nossa família, né? Bom, no próximo programa eu quero continuar esse papo nosso aqui, né? Que é muito interessante, eu tenho certeza que as pessoas também estão curtindo bastante. E vamos falar mais, mostrar outras telas que você está pintando, né? Na verdade, Tuba, eram mais de 60 telas. Nossa. Só para o livro. Bom, então voltamos a semana que vem com mais histórias do seu livro. Com todo prazer. É isso aí.